Olá pessoal, eu sou Eduardo Amaral do canal Fácil Tech, idealizador desse projeto. Hoje nós vamos bater um papo sobre um assunto muito especial. Vamos falar sobre Deep Web. Então, como eu vinha falando, eu tenho uma outra profissão, mas eu sou maluco por tecnologia. Tudo relacionado à tecnologia, eu sou fanático, informática, eletrônica, Raspberry, Arduino, entre outras coisas. E eu estava muito tempo já com vontade de colocar esse conhecimento para aquelas pessoas que não têm acesso. E um dos projetos que eu tinha no papel era gravar lives trazendo pessoas com propriedade para falar de determinados assuntos. E hoje, lógico, nós vamos estar trazendo um assunto bem legal, vamos falar sobre desmistificação da Deep Web, o que vem a ser a Deep Web. Há muito que se falam sobre isso, fotos de pessoas mortas, pedofilia, contrato de matador de aluguel, rapto e sequestro de crianças, entre outras informações. Então, muito se fala sobre esse assunto, mas poucos conhecem como acessar esse tipo de informação, se eu consigo acessar por um navegador comum, se eu consigo acessar da minha casa pelo um computador normal, ou se eu preciso de ferramentas especializadas para estar fazendo esse tipo de serviço, ou estar acessando determinadas informações. Então, hoje, a gente vai estar trazendo um cara muito especial, um cara excepcional que eu conheci, tem um canal fantástico, tudo que eu conheço em relação à Deep Web, eu aprendi com esse camarada. O canal dele tem mais de 100 mil inscritos. Ontem ele conseguiu chegar a esse número e é uma referência na internet sobre esse assunto. E ele vai bater um papo aqui, vocês fiquem à vontade para estar fazendo perguntas, e no decorrer dessa live eu vou estar passando para ele, fazendo essas perguntas, e ele vai respondendo. De qualquer forma, quem não puder estar assistindo hoje conosco, compartilhe aí com seus amigos que têm interesse também sobre esse assunto. Essa live vai estar sendo gravada e vai continuar no nosso canal, para que depois, quem não teve tempo, ou se você conhece alguém que quer saber um pouco mais desse assunto, você pode estar compartilhando isso com ele, que com certeza hoje você vai sair muito melhor do que quando você entrou no nosso canal. Eu vou estar chamando agora um camarada que é o criador e idealizador da Fábrica de Noobs. Tem várias séries lá de vídeos sobre criptografia, sobre a mais especial do assunto hoje, sobre Deep Web. Eu vou estar chamando com vocês agora um cara muito especial, o nosso amigo Natanael, e ele vai estar se apresentando para vocês e vai estar iniciando esse nosso bate-papo. Seja bem-vindo, Natanael. Fala, galera. Fala, galera. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui na live, mais uma vez falando com vocês sobre a Deep Web, batendo um papo, navegando. Vou até mostrar muita coisa aqui que quem acompanha o canal só vai ver lá na sexta-feira, mas eu já vou dar uma iniciada também no que vai rolar nos próximos vídeos, e especialmente mostrar um pouquinho da navegação na Deep Web. Então, muito boa noite a todos. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Então, Natanael, para a gente iniciar esse nosso bate-papo, a pergunta que todos querem saber e que todo mundo se faz e poucos sabem a resposta. Muito se fala sobre Deep Web, mas, na verdade, o que vem a ser realmente a Deep Web? Do que eu estou falando quando eu vejo lá no Fantástico, em outros locais, falar de Deep Web? É aquilo mesmo que é mostrado? Bom, na realidade, eu diria assim, que existem duas definições de Deep Web. A definição que a mídia costuma usar, aquela definição mais popular, assim, e a definição que o pessoal mais da área técnica costuma definir. Eu vou apresentar as duas. Num sentido técnico, Deep Web poderia ser classificado como toda a parte da internet que não é acessível através de um navegador comum. Por exemplo, você não conseguiria acessar através do Google Chrome, Opera, Mozilla, qualquer coisa equivalente desse tipo. E justamente por essa razão ela dá uma indexada pelos grandes mecanismos de busca. E para você acessar essa parte da internet, você precisaria de algumas configurações e programas especiais. O que isso significa? Você tem um programa, por exemplo, que permite fazer compartilhamento de músicas de forma anônima. Isso aí seria a parte da Deep Web, na definição assim mais técnica, digamos, porque essas músicas não estão necessariamente relacionadas com o web comum, com o Google, com todas as coisas que a gente costuma acessar simplesmente a partir de um navegador. Isso inclui diversas coisas, algumas mais clássicas da Deep Web, como, por exemplo, o Tor, que corresponde à rede Onion, a rede mais conhecida, que inclusive é
quando se fala em Deep Web, a primeira coisa que você relaciona é com a rede Tor, e outras coisas também, por exemplo, SoulSeek, que é uma ferramenta de busca de músicas, o Torrent, de certa forma, o Torrent também faria parte da Deep Web, porque o Torrent é um sistema, um protocolo, que é totalmente descentralizado, funciona de forma P2P, não é anônimo, mas ele não tem um núcleo central. Então, para você simplesmente só consegue tirar um torrent do ar se você desligar todas as pessoas que têm esse torrent compartilhado. Isso é uma das características do site do Tor, que o torrent, digamos assim, apresenta também. Então, dependendo da definição, a Deep Web pode enquadrar muitas outras coisas, incluindo as diversas redes da Deep Web. Agora, na definição assim mais popular, a Deep Web seria agrupada numa parte da internet, uma parte composta de sites que não são acessíveis também a partir dos navegadores comuns, porque eles estão, digamos assim, criptografados através de uma outra rede, através de outro protocolo, que é o protocolo da Onion, que é o que a gente mais vai trabalhar hoje, que são esses acessíveis a partir do Tor, e é o que vocês veem aí na minha série, Navegando no Deep Web. Só lembrando para o pessoal que o curso do qual eu falei antes, do Natanael, é computação forense. Quem tiver interesse, vou estar deixando aqui embaixo o link do canal dele, e aí vocês vão estar podendo assistir não só essa, como outras séries, como eu já tinha falado anteriormente. Então, realmente é um assunto muito bacana, muito místico, se eu posso falar assim, mas o que o pessoal fala é que eu não consigo, normalmente, pelo meu computador, acessar essas informações, ou seja, acessar essa rede obscura. Agora eu te pergunto, ela é dividida em quê? Falam que é camadas, por isso que fazem alusão, fazem ali falam que são camadas como cebola, é isso mesmo ou isso é invenção? Como na real, muita gente costuma... Claro, na real, muita gente costuma associar a questão das Deep Webs em níveis de profundidade, da Deep Web, perdão. Então você tem aquela imagem clássica, né, do iceberg, ali em cima está o Google, depois a coisa vai descendo e conforme você desce, os conteúdos vão ficando piores. Essa definição assim pode ser totalmente detonada, não faz sentido algum por diversos motivos, e é o que eu vou mostrar aqui. Primeiramente, a parte técnica divide a Deep Web em redes, ou seja, cada forma de acessar conteúdos diferentes, por exemplo, o Tor, a SoulSeek, a Freenet, a I2P, cada um desses programas, desse método de ter acesso a uma série de conteúdos, seria cada uma das redes da Deep Web. Atualmente, lá no meu site, eu disse 25 redes, mas essa contagem já está aumentando bastante, para a gente considerar os diversos projetos que têm surgido nos últimos anos. Principalmente uma cerca de 2 anos atrás, teve assim, quase uma explosão, eu diria, de ferramentas que permitem compartilhamento de arquivos, chat, compartilhamento de sites, uma série de outras coisas, tudo feito de forma descentralizada, de forma anônima. E é isso que garante, assim, que faz com que um programa qualquer seja definido como uma rede da Deep Web. Então, atualmente, a Deep Web é dividida na forma de redes e não na forma de camadas. Agora, por que eu não posso chamar essas redes de camadas? Por que eu não posso chamar o Tor de camada 1, a Freenet de camada 2, a I2P de camada 3 e assim por diante? Porque qualquer critério que você usar para chamar as coisas de camadas vai ser um critério subjetivo. Então, eu quero classificar por dificuldade. Para mim, acessar a Tor pode ser fácil. Para você, pode ser extremamente difícil. Para um cara que está acostumado a mexer na 2P, para ele é muito fácil. Para esse mesmo cara, acessar a Tor que você faz com poucos cliques é um negócio complicado. Então, não dá para você classificar por dificuldade de acesso. Então, acho que a dificuldade seria a primeira coisa que você pensa em profundidade. Por essa razão, não dá para você relacionar em camadas. Primeiro, segundo, terceiro. Ou internet não profunda, internet profunda. Ou rede mais profunda do que outra rede. Isso não existe porque todas têm assim uma dificuldade, digamos, praticamente equivalente para você acessar. E além disso, tem muita gente que curte classificar isso aí com base no tipo de conteúdo. Aquela definição do iceberg, como eu disse. Lá em cima o Google, depois um pouquinho para baixo um site mais perturbador assim da web comum, depois um pouquinho para baixo um site de pornografia da Deep Web, depois lá no fundo um site extremamente cabuloso da Deep Web, por exemplo. Isso também não é uma coisa tão válida porque tem conteúdo de todo tipo em qualquer lugar. Com exceção, claro, de atividades ilegais que o cara não consegue fazer na web comum, você consegue achar coisa muito horrível, assim, digamos, falta de pessoas mortas, essas paradas na internet comum mesmo. Eu diria que até tem muito mais abundância do que você acharia no Tor e assim por diante. Assim como você encontra coisas extremamente inocentes do Tor que você nem acha, às vezes, na internet comum. Então, não dá para você classificar uma rede da Deep Web com base no seu conteúdo, porque pode ter qualquer coisa lá, e pessoas podem postar qualquer coisa a qualquer momento em qualquer uma dessas redes. Justamente por essa razão, a única forma assim, que o pessoal técnico costuma usar para classificar essas coisas são a partir das redes. Então, o que eu ia te perguntar era sobre realmente isso. O que eu vou encontrar dentro da Deep Web? Porque na nossa navegação normal, na web, que todo mundo tem acesso, tudo é indexado. Se você procura um determinado objeto, daqui a 10 minutos, quando você for abrir novamente o navegador,
já vai aparecer várias propagandas relacionadas a isso. Isso é uma discussão, o Google ele consegue pegar essas informações e revender para algumas empresas, mas muitas vezes a gente tem onde procurar um determinado assunto. A gente vai no Google, no Yahoo e digita futebol, e aí é passado para a gente informações sobre futebol. Se eu quiser procurar algo na Deep Web, como funciona o sistema de busca? Existe um buscador? Eu posso encontrar um outro Google dentro da Deep Web? Funciona dessa forma? É uma pergunta que estão fazendo aqui e eu queria que tu respondesse. Para a gente entrar nesse conceito, eu vou fazer uma analogia até um tanto tosca, mas que vai servir bastante para vocês entenderem melhor como isso aqui funciona. Vamos imaginar que a internet comum é um universo. Um universo mesmo no sentido que a gente conhece atualmente, com estrelas, planetas, galáxias e assim por diante. Esse universo tem um número imenso assim, de corpos celestes, de planetas, luas, principalmente qualquer coisa que você pode imaginar. Assim como também tem um grande espaço vazio. Então, entre um planeta e outro, você tem uma área imensa que simplesmente não tem nada ali. Só que por alguma razão, nesse universo, tudo ali já está catalogado. E você consegue viajar de um planeta para outro em instantes. É o caso do Google. Eu vou lá no Google, pesquiso futebol, eu caio num site de futebol. Eu volto no Google, pesquiso hacker, eu caio num site de hacker e assim por diante. Vamos imaginar que a Deep Web também é outro universo que também contém estrelas, planetas, galáxias e assim por diante. Qual que é a diferença em relação à Deep Web e o Google? A Deep Web não está totalmente catalogada. Então, caso você queira achar um planeta em específico no universo da Deep Web, você vai ter que perguntar para alguém que vai dizer, o planeta está ali. Aí você vai lá e acha, porque simplesmente não tem uma central com o registro de todos os planetas assim por diante. Agora, substituindo a minha explicação planetas por site, que você vai entender como as duas redes funcionam. Atualmente, no nível em que a Deep Web está, não tem nenhuma ferramenta de busca eficiente que permite você encontrar uma série de sites. Tem muita gente que simplesmente pega alguns sites que ele conhece, lista ali, e aí ele associa com palavras-chave. Então, se aquele site é sobre armas, ele coloca guns ali. Se aquele site é sobre aliens, ele escreve aliens e assim por diante. E aí, quem pesquisa lá, ele vai listar para você do site. Só que essa ferramenta é extremamente pobre, assim, digamos, em relação de conteúdo. Seria como se fosse um dos caras que te fala onde estão esses planetas, só que ele fala, assim, de forma muito rasa. Tá por ali. Ou então, eu acho que tá ali. Ou então, tem milhões de planetas que tem a mesma coisa que você quer, mas eu só conheço esse. Ao contrário do Google, que você busca uma coisa e ele te lista milhões de resultados que você pode ir. Posso compartilhar a tela aqui para mostrar, dar um exemplo de mecanismo de busca da Deep Web? Pode, fica à vontade, é contigo mesmo. Perfeito. Eu estou iniciando aqui o compartilhamento de tela. Creio que vocês já estão vendo, até fiz um bug monstro aqui no Hangout sem querer. Mas eu vou dar um exemplo aqui de como essa ferramenta de busca funciona na Deep Web. Como eu disse, você não consegue listar os planetas, como eu disse, fazer uma listagem, você pergunta e a pessoa fala, tal planeta tem tal coisa. Isso é praticamente inviável em função da lentidão da rede, em função de que os sites constantemente saem do ar. Tem vários sites que você abre aqui na Deep Web, depois de poucos dias ele cai, ficam fora do ar, e por isso é muito tenso de você fazer, como diria um Google na Deep Web. O que existe? São diretórios que testam possíveis endereços de site, vão testando esses possíveis endereços, que tem um algoritmo, tem uma sequência. Por exemplo, vocês podem ver que não tem nenhum número 9 aqui. Isso é uma das características de um site da ONU, de um endereço. Não é simplesmente uma sopa de letrinhas, tem uma série de critérios para dizer. E esse critério é público e tem vários algoritmos que listam possíveis sites que apresentam o mesmo critério. A partir disso, ele vai tentando abrir um por um. Ele pega aquela lista com milhões de sites e vai jogando um por um e vê quais dão uma resposta positiva, ou seja, esse site aqui existe. A partir do momento em que te dá uma resposta desse tipo, você pode acessar o site e saber que ele existe. E é isso aqui que esse diretório chama-se Harry71. Para quem quiser acessar ele, lá no meu canal, vai no primeiro vídeo da série. Tá na lista, tá no PDF. Vai estar lá no comecinho aqui, Harry71, não é esse aqui porque a lista está em outro lugar, mas é facinho de encontrar. E aqui ele lista todos os sites que foram encontrados na Deep Web. Por exemplo, eu vou abrir esse site aqui, Euroguns. Pelo nome a gente já subentende que é um site de arma. Mas é a única forma de você descobrir esse site aqui, por exemplo, Chinese Box, eu não tenho a mínima ideia do que seja. Se eu quiser saber, eu teria que abrir. E considerando que pode ter uma coisa inapropriada, como pode ter a foto de um pônei, que já aconteceu várias vezes, não é uma coisa muito legal da gente fazer numa live. Mas, por exemplo, esse aqui é um dos sites que foi descoberto, Euroguns, foi descoberto há 2 dias atrás, e ele está aqui tranquilo para você acessar na Deep Web nesse momento. Talvez daqui a alguns dias esse site já saia do ar, e é por isso que se eu pegar ele aqui, dar Ctrl+C, colocar bonitinho numa tabela, numa banco de dados, quem pesquisar por armas daqui a um tempo pode ser que nem encontre esse site, porque ele já saiu do ar. Isso inviabiliza de ter, digamos, um Google da Deep Web. Ô, Natanael, estão fazendo uma pergunta aqui, vou aproveitar que a gente está nesse assunto. Ele pergunta o seguinte, o Max Oliveira pergunta, Natanael, sobre os black markets, uma coisa que eu não entendo são as formas de entrega de bens físicos e virtuais. Poderia explicar, se possível?
Certamente. No caso, existem vários mercados negros, digamos, da Deep Web. O mais famoso deles era Silk Road, saiu do ar faz algum tempo, porque simplesmente prenderam o cara que operava esse site, não tanto por falha da Deep Web, mas por uma falha humana mesmo. Ele divulgou, não necessariamente divulgou, mas ele afirmou, faz uns 10 anos, num fórum que ele estava criando um site que precisava de ajuda para alguns serviços ali. Com isso, rastrearam ele e tal, prenderam, então o negócio saiu do ar. Mas na prática, pelo que eu sei, funciona mais ou menos assim. Você vai lá, escolhe um produto, tá? É claro que os caras não vão mandar uma arma pelo correio para você, mas você escolhe um produto, por exemplo, um produto legalizado ou não, eu compro um livro, só exemplificando. Aí eu vou pagar isso aqui com criptomoeda. Criptomoedas são os famosos bitcoins, assim como tem várias outras. Litecoins, Dogecoins, quem quiser aprender um pouquinho mais, vai lá no meu canal, tem um vídeo só sobre criptomoedas. Uma vez que eu faço esse pagamento, que é feito de forma anônima, de forma totalmente descentralizada, então não tem um boleto bancário para você passar ali, o negócio vai cair no site, e a partir daí ele vai arrumar um jeito de enviar para você. Esse jeito pode ser tanto pelo correio, quanto por sistemas de entrega internacional, mas claro que se é um conteúdo legal, ele vai arrumar um jeito de te mandar um conteúdo legal, de forma que as empresas de transporte, que os governos não encontrem esse tipo de conteúdo. Se ele quer mandar um livro, ele pode tranquilamente te mandar pelo correio, que é perfeitamente legal, inclusive, não teria uma implicação em comprar um produto legalizado na Deep Web. Agora, se ele quer te mandar droga, quer te mandar algum outro tipo de coisa, ele certamente vai encontrar alguma forma. Tem alguns sites, por exemplo, que só entregam em determinada região. Então, conforme for, ele entra numa van e leva o produto para você na sua casa. Tem outros que só operam em determinado continente. Por exemplo, ele deve ter alguma rede de pessoas dispostas a fazer esse tipo de entrega e assim por diante. Dependendo do arquivo, ele manda do produto, ele manda pelo correio mesmo assim e vai muito aí de site para site. Só complementando, se me permitir, tem uma outra questão que é, como eu sei se um site é confiável ou não? É a pura reputação, não tem como você saber. A não ser que você vá em fórum e pergunte, o que vocês acham desse site? Alguém já comprou? Aí a galera vai falar, comprei, não comprei, comprei, não chegou, comprei, chegou. E é assim que você vai saber se um site na Deep Web é ou não confiável. E se não for, não vai ter nenhum lugar a recorrer, você não vai ter nenhuma autoridade. Mesmo que seja uma compra totalmente legal, estou comprando um livro, o livro não chegou. Ninguém vai poder fazer nada porque a Deep Web não tem como rastrear, não tem como ir atrás. Você não tem nenhum amparo, assim, eu diria, legal para resolver isso aí. Beleza, eu acho que está respondido. E uma outra coisa interessante que a gente poderia estar abordando e falando aqui para a galera é o que eu preciso ter, o mínimo, né, o mínimo possível para eu poder ter e navegar na Deep Web de forma segura. Você já falou aí que não tem muito como a gente está seguro ou não saber. Eu queria que tu fizesse um apanhado sobre isso tudo, falasse o que eu preciso ter, o mínimo para estar conseguindo navegar na Deep Web, se eu consigo navegar com o meu computador normal, ou se eu tenho que adquirir um outro tipo de navegador, alguma outra ferramenta para poder estar fazendo toda a navegação de forma segura ou não. Quero que tu, inclusive, aborde isso, se é seguro ou se não é. Tranquilamente. Para começar, em relação a hardware, que é a coisa que a maioria da galera pergunta, eu preciso de um PC monstro, preciso de alguma coisa de gênero? Não, não precisa. A maioria dos computadores, a não ser, claro, que o cara tenha um Windows 98. Aí outra história aí não é tão simples. Mas eu diria que a maioria dos sistemas operacionais atuais tem ferramentas para rodar. A maioria das redes da Deep Web também. Tem algumas que só rodam no Linux, tem algumas que só rodam no Windows, por exemplo, enfim, entre várias outras distinções assim. Agora, as principais redes são projetos disponíveis para serem rodados em qualquer plataforma. Mac, Windows, Linux, Android, não tem restrição alguma. Segundo, em relação ao conhecimento. Eu diria, eu vou compartilhar a tela aqui mais uma vez, para mostrar dois artigos que eu acho interessante. Aqui no site do canal tem um artigo que eu explico assim todo o básico, te dou todo o conhecimento praticamente de bombejado escrito aqui, para você entender melhor do que é o Deep Web, que é o que a gente está falando aqui hoje. Depois que você entender o que é a Deep Web, como ela funciona, você tem que decidir qual rede eu quero acessar. Tá, eu estou atrás de música, então você vai atrás de uma rede voltada nisso, por exemplo, a SoulSeek, que eu ainda não gravei no canal, não mostrei no canal, mas já está gravado, está pronto para ser feito. Mas normalmente você vai querer acessar a rede mais fácil que a Onion, a mais fácil, eu diria assim, no conceito, no senso comum, coisa mais simples de acessar seria a Onion. Tá, eu quero acessar a Onion. Aí você pode vir aqui no meu canal, tem uma playlist completa com várias redes da Deep Web. Se você quer acessar a Onion, vem aqui no vídeo da Onion e dá uma assistidinha no tutorial. Aqui ele vai falar para você instalar um programa chamado Tor, basta você vir aqui no site, Tor Project, não tem restrição alguma, Tor Project, perdão, aqui. Uma vez que você fizer um download do navegador, basta você instalar e vai aparecer aquela tela que se eu fechar agora vai dar um trabalhinho para reiniciar, mas vai aparecer aquela tela dizendo que o Tor está configurado. Tá, aqui que eu faço depois, como eu sei se eu estou seguro, como eu sei o que fazer, o que não fazer. Antes de mais nada, vai ser necessário aqui dar, digamos assim, alguns conceitos sobre como a Deep Web funciona e mais especificamente o Tor.
Primeira coisa delas é que o Tor é totalmente anônimo. Isso é totalmente anônimo, tanto para quem cria um site de drogas, quanto para quem acessa um site de drogas, por exemplo, você que sem querer caiu num site desses. Não tem restrição alguma, ninguém vai te encontrar, ninguém vai te rastrear, então o primeiro mito aí já pode detonar que você está tranquilo. É livre para qualquer pessoa fazer qualquer tipo de publicação, então já pode esperar que pode ter uma ampla gama de conteúdos, normalmente conteúdos, diria assim, um tanto ilegais, justamente em função de que é totalmente anônimo, então a pessoa que posta isso não vai ser encontrada. Segundo, é totalmente sem censuras. Então, supondo que algum conteúdo ali não te agrade, você não queira ver, você não vai ter muita escolha, aquilo vai estar lá e não tem muito assim como fazer isso. Essas são as principais coisas que é necessário saber para navegar na Deep Web. A partir daí também é bom enfatizar que o Tor é um navegador voltado na segurança. Então, assim como você não é rastreado a partir da Deep Web, tem uma série de configurações adicionais que você pode fazer no Tor para garantir uma segurança melhor ainda. Por exemplo, aqui em Tor, se você vir aqui, por exemplo, Privacy and Security Settings, se você vir nessa parte aqui, você pode definir exatamente o nível de segurança que você quer. Caso você queira uma coisa extremamente avançada, uma coisa totalmente desnecessária, até na maioria dos casos, você bota aqui em High. A maioria das navegações coloca em Low, está funcionando de boa, não precisa se preocupar. Outra coisa, talvez seja uma boa você desabilitar o JavaScript, mas por experiência eu sempre faço com o JavaScript ativado, não tem risco algum. A partir daí você pode navegar tranquilamente, não tem erro, ninguém vai te hackear simplesmente por navegar. Supondo que eu queira me cadastrar em sites, não usa e-mail verdadeiro. E também não é uma boa ideia você usar senhas que você use nos seus serviços reais. Então vai lá, dá uma pesquisada no meu canal, aprende a fazer um e-mail anônimo e usa esse tipo de e-mail para se cadastrar em serviços aqui. Não usa a senha que você usa em outro lugar e também não dá suas informações reais. Mesmo que seja para alguma coisa inocente, não é uma boa ideia você fazer isso porque não se sabe quem vai acessar aquele site, quem pode hackear aquele site. Ou, por exemplo, você vai na Silk Road e você quer simplesmente cadastrar para ver como é que é. Supondo que você cadastre com seu e-mail real e por alguma razão essa database vaze para algum órgão governamental. Seu e-mail está lá como possível comprador de drogas. Então, sempre use um e-mail anônimo, sempre usem dados falsos. Isso já cobre assim 90% da navegação que você vai querer fazer. Agora vamos supor que você queira baixar um arquivo. Como que eu sei se esse arquivo é seguro ou não? Primeira coisa que é uma boa ideia você olhar é verificar se esse arquivo, a extensão desse arquivo. Arquivos com a extensão .png, .jpg, .avi, essas coisas normalmente não costumam ter nenhum tipo de vírus embutido. É muito raro, mas pode acontecer, mas normalmente isso não acontece. Agora, se você vai baixar um .exe, .bat, .vb, .dll, só é uma boa ideia você executar se você confiar na pessoa que te mandou, no site que te mandou, ou se você tiver um bom conhecimento de engenharia reversa. Aí você vai lá, hackeia o programa, vê se é vírus ou não e usa tranquilamente. Se você não tem tanto conhecimento e quer baixar do mesmo jeito, tem algumas ferramentas que podem te ajudar. O Vírus Total, por exemplo, é um site na internet, posso até encontrar para vocês aqui. Ele faz, assim, digamos, um scan que permite você identificar se tem vírus ou não determinado arquivo. Então pode ser bem útil para você trabalhar caso você tenha um arquivo suspeito. E de resto, isso eu recomendaria, claro, para você. Oi? Só fazer uma observação. Sim. A gente tem no nosso canal aí um vídeo explicando sobre o vírus total, mostrando tanto os arquivos quanto a própria URL dos sites, se são considerados seguros ou não. Então, quem tiver oportunidade, depois dá uma olhada no nosso canal, assista lá nosso vídeo que vai estar falando sobre, em detalhes, como descobrir se um site ou um arquivo mesmo é ou não malicioso. Pode dar prosseguimento, Exatamente. camarada. E por fim, a última recomendação, que não é nem somente uma recomendação de segurança, é uma recomendação ética. Não faça nada ilegal, porque se você fizer algo ilegal, aí sim você não está seguro, só pela razão de ter cometido um crime. Se eu não fizer nada ilegal, minha única ameaça seriam possíveis hackers, que, como eu já expliquei, você está seguro em relação a eles. Agora, a partir do momento em que você comete um crime, você já está aí sob ameaça de governos e organizações que podem sim, dependendo do lugar. Vocês devem estar ligados que há um tempo atrás a Polícia Federal prendeu vários pedófilos, inclusive aqui no Brasil, claro, é a Polícia Federal, e a falha que eles encontraram para prender esses pedófilos na Deep Web foi a partir de um fórum que eles colocavam vírus embutidos nas imagens que continham pornografia infantil. Então o cara baixava, clicava lá, e a partir desse momento estava com troll na máquina, rastreava IP, rastreava foto, rastreava tudo e conseguia chegar no cara. Então, claro, não cometa nada de ilegal, que você não tem razão alguma para temer em relação a governos. Use o Tor, aprenda alguns hábitos básicos de segurança que você não tem razão alguma também para temer em relação a criminosos. E é mais ou menos isso que eu teria para dizer em relação ao que saber antes de entrar na Deep Web. Beleza, o Megazord, ele pergunta o seguinte: endereço dos sites mais ocultos da Deep Web são feitos por algoritmos para reforçar a complexidade dos links? Eu diria assim, que os endereços não... Acho que a razão para serem feitos na forma de algoritmo não é necessariamente para deixar eles mais ocultos, para deixar mais complexos, mais difíceis de achar. Talvez até tenha uma certa influência nisso, porque, claro, é muito mais
se você pudesse pesquisar, por exemplo, guns.onion, e isso aqui .onion, perdão, não vou nem corrigir porque não vai entrar. Isso aqui te retornasse o endereço, seria menos seguro. Então, de certa forma, sim. É até bom ter isso aqui, porque caso você queira rodar um site sobre algo que você quer manter em sigilo, você pode aí sim se aproveitar da questão de ter um algoritmo próprio para gerar. Mas eu diria também que é para isso não virar, digamos, uma zona. Porque eu quero registrar Guns, o fulano quer registrar Guns também, o outro cara quer registrar a mesma coisa, e com isso muita gente vai atrás do mesmo algoritmo e a rede fica assim bagunçada. Então, com isso aqui é muito melhor, porque cada vez que você faz, ele gera um link único que nunca existiu, e com isso não tem erro algum em relação à organização dos sites através da rede. Eu creio que seja por essa função, e sim é feito com um algoritmo. Como eu disse, não é simplesmente você digitar qualquer coisa no teclado que isso vai te dar um site da Onion. Tem toda uma sequência. E tem até sites que permitem você personalizar o link. Por exemplo, isso aqui, Skunked Worked. Isso aqui é uma palavra, isso aqui não é gerado aleatoriamente. Isso aqui foi alguém que programou para sair, colocou dentro das organizações do algoritmo e configurou o Tor para iniciar assim. Eu acho que está respondida também a pergunta da PC2, que ela perguntou justamente isso. Por que só tem números na URL? Então, deve ser a mesma resposta essa que tu acabou de dar, para não tornar uma feira, uma salada de letrinhas a Deep Web. Uma outra pergunta que fizeram aqui, sim, o exatamente. Max mesmo, quer comentar sobre o que eu falei antes da PC2, dos números na URL? Eu acho que tu já respondeu, né? Uhum. Tá bom. O Max Moreira, ele pergunta o seguinte, ele percebe que tu usa bastante o Windows, então ele pergunta se é bom para navegar na Deep Web ou se só o Linux seria interessante. Olha, eu diria assim, a questão do Windows, a razão para você não usar a Deep Web a partir do Windows seria em função da segurança, claro. Tem muito mais vírus feitos para Windows do que para Linux. Agora, se você souber o que você faz no Windows, é tranquilo, eu sempre navego no Windows, não tem erro algum. Claro que se você usar o Linux e baixar alguma coisa, por exemplo, dificilmente, mesmo que essa coisa seja vírus, vai pegar, porque a maioria dos vírus são programados para Windows. Além de que tem distribuições do Linux, por exemplo, o Tails, que são focadas estritamente em navegar na Deep Web. Então, desde o início, desde o momento em que você liga o computador, ele já não deixa nenhum tipo de rastro. Através de uma análise forense, no meu HD, por exemplo, eu consigo chegar que o Tor está instalado aqui. Se você tentar fazer isso num computador com Tails, você nem vai conseguir, porque o Tails não fica no HD, o Tails fica na memória RAM. Então, se você realmente precisa de uma segurança maior, não use nem Linux. Use o Tails, que é uma versão específica do Linux. Não use o Ubuntu, não. Vai atrás de Tails, que é feito unicamente para navegar na Onion. Se não, pode usar qualquer um, que a coisa vai funcionar numa boa. Então, acho que está respondido. Agora é o seguinte, Nathanael. Eu gostaria que tu mostrasse na prática aí alguns sites, que a gente fizesse uma oficina mostrando alguns sites, desde da navegação em pelo menos uns 4, 5 sites de coisas boas, digamos assim, né? De coisas boas, e também de coisas ruins que o pessoal pergunta muito, será que eu consigo mesmo acessar, comprar uma arma, contratar um assassino, existe isso mesmo dentro, ou aquelas bibliotecas de Princeton, das universidades americanas, universidades britânicas, que também disponibilizam a sua biblioteca toda na Deep Web. Eu queria que tu mostrasse para a gente, de forma bem empírica, a navegação nesse tipo de conteúdo. Tranquilamente, vamos começar aqui. Como eu tinha mostrado atrás, tem até aqui o diretório de links, que é onde você vai buscar links. Então, você pode tanto procurar por aqui, como você pode em vários outros diretórios que existem. Você pode ir lá no meu canal, tem até aqui todas as listas que a gente já publicou, vai ter 18 listas na sexta-feira, que é o próximo que eu tenho lançado, então aí você consegue os links. Tá, consegui uma série de links, eu vou mostrar alguns para vocês, até para não tomar tanto tempo. Eu separei aqui lado bom e lado ruim da Deep Web, para vocês terem uma noção. Esse aqui é um site que permite você comprar informações. Então, você pode tanto comprar informações pessoais, por exemplo, país de nascimento, número de identidade, todos aqueles dados que você pode encontrar que normalmente alguém não compartilha, endereço, telefone, enfim, essas coisas. Você pode também comprar documentos editáveis do governo, você só muda ali os dados e o negócio funciona. Você pode também comprar documentos de identidade, por exemplo, que é um modelo, você só muda os dados e funciona do mesmo jeito, cartão de crédito, enfim. Isso aqui é um site de venda de informações que seria o lado ruim da Deep Web. Isso aqui também é até muito mistificado, mas existe. Ou pelo menos a gente não tem certeza que existe, mas tem gente que anuncia. Não dá para saber se o cara faz isso ou não. Mas isso aqui é um site de tortura sobre encomenda. Caso você queira que alguém seja torturado ou que alguém seja morto, você pode contratar o serviço desse cara, ele vai lá e ele faz aí, digamos, o ato. Seja um atentado à vida, seja uma tortura, um sequestro, alguma coisa. E esse cara aqui ele diz que faz, inclusive diz que não é barato, que ele atende no mundo todo, que as despesas para a viagem são cobradas e que não tem restrição de idade.
Então você pode tanto ser um recém-nascido, por mais idôneo que isso pareça, quanto uma pessoa idosa, que eles vão fazer assim o serviço do mesmo jeito. E aqui ele, inclusive, tem uma foto aqui que ele permite que a pessoa acesse para mostrar, assim, digamos, um dos últimos serviços que eles fizeram. Eu não vou abrir porque é uma foto de violência gráfica, mas eu vou descrever para vocês. Tem um cara, tá quase toda apagada, só tem um cara com o rosto borrado, porque foi censurado, e o cara tá deitado no chão, aparentemente ele levou um tiro ou uma facada nessa região aqui. Eu não vou mostrar por razões óbvias, porque, claro, é uma live no YouTube, mas isso aqui é um site de assassino de aluguel, existe na Deep Web. Lado bom, isso aqui, por exemplo, é uma biblioteca. Aqui você tem... Esse 43999 deve ser porque o limite configurado é esse, mas por razões já devem perceber que tem mais de 44 mil livros para você acessar. Tem desde coisas sobre religião ortodoxa, até o Muro de Berlim, um livro de obras literárias, mais religiões, história da AIDS, isso aqui é sobre um cara que ficou dentro de gangues que traficavam drogas, isso aqui é sobre guerras, isso aqui não tenho muita noção do que seja, isso aqui também é sobre literatura, isso aqui é sobre conflitos, coisas do tipo, enfim, tem filosofia, tem uma grande variedade de livros que você pode encontrar totalmente de graça, sem nenhum tipo de censura. Porque, claro, se isso aqui tem direito autoral de alguém, não tem nada que se possa ser feito, porque não dá para você encontrar, não dá para você, diria assim, tirar isso aqui do ar. Outra coisa boa da Deep Web, isso aqui é uma organização que eu mostrei no outro vídeo, de usuários do Tor contra a pedofilia. Então, caso você tenha encontrado algum site de pedofilia na rede Onion, você pode mandar para esses caras que eles vão tentar atacar o site, vão tentar derrubar o site. Então, isso aqui é a prova de que tem pessoas que não somente praticam a pedofilia, mas pessoas que são contra a pedofilia e lutam contra isso. Inclusive, se você está assistindo e tem algum conhecimento disso aqui, participe desse projeto, porque é muito importante a gente combater a pedofilia. Isso aqui também é um serviço de hacker de aluguel, assim como tem assassino, tem hacker também. E aqui ele fornece serviços, hacker de e-mail, hacker de Facebook, Twitter, essas coisas. Trojan ele também faz, ele muda a nota de escola, ele hackeia celular, faz ataque de DDoS para tirar site do ar, hackeia site, hackeia computadores, entre outras coisas. E você lembra que eu falei na parte dos black markets sobre o pagamento em Bitcoin? Isso aqui também é pagamento em Bitcoin. Pesquisa 0,31 Bitcoin e você vai ver a cotação para ver o quanto isso daria em relação a reais, dólares. Eu diria que é um preço bem caro. No mínimo uns 300 reais sai para você fazer isso aqui, baseando na lembrança que eu tenho da última cotação. Isso aqui é um site que vende exploits. Para quem não sabe o que é exploit? Exploits são ferramentas que permitem você hackear um site, explorar alguma vulnerabilidade e que, por alguma razão, essas ferramentas ainda não foram descobertas, não foram usadas. Então, são exploits zero day, ou seja, recém-nascidos, que ninguém ainda testou e, por essa razão, ainda estão vivos, ainda funcionam. Então, você pode comprar, por exemplo, aqui, uma ferramenta que permite você crashar um aplicativo com Android a partir de WhatsApp. Os caras vendem aqui, e a questão é que ninguém sabe exatamente como isso aqui funciona, ou qual vulnerabilidade ele usa, e nem sabe consertar porque esse exploit é recém-nascido, digamos, e ele está sendo vendido aqui por quase 3 bitcoins, é um preço bem caro para um exploit. Eu acho que é isso que eu teria para mostrar. Quem quiser, tem vários outros sites aqui, se quiserem que eu ache algum site específico eu posso procurar também, mas eu diria que é isso. Beleza, tem uma outra pergunta aqui da própria PC2. Ela pergunta se precisa ter antivírus para estar navegando na Deep Web, com tanto quanto Windows, quanto Linux ou macOS. Olha, por experiência própria, eu não uso nenhum antivírus e nunca tive problemas. A coisa é que sempre funcionou tranquilo, sem antivírus. Em primeiro lugar, porque o Tor assim já bloqueia qualquer tráfego que tente ser feito no computador sem autorização do usuário. E segundo, porque aquilo sobre baixar arquivos. Ter toda aquela técnica assim de você analisar o arquivo, pensar um pouco, antes de executar, antes de baixar, já ajuda você muito a se livrar de vírus. Então, se você souber o que está fazendo, se você tiver uma noção melhor do que fazer, você não vai precisar de nenhum antivírus, que a coisa funciona tranquilo. Eu digo por experiência, eu faço isso há anos e nunca tive problema algum com vírus. Até brinco nos meus vídeos que a pior experiência que eu tive com vírus foi quando eu baixei o Baidu e o Baidu instalou e eu não consegui remover depois, porque justamente eu queria ver se tinha vírus, eu baixei o antivírus e o antivírus que me ferrou na hora de trabalhar com isso aqui. Caso você queira aprender mais sobre essas técnicas, dá uma olhada no meu vídeo de navegação segura, vai te ensinar muito a se livrar, assim, digamos, dessas ameaças virtuais. Beleza, no outro bate-papo aqui estão perguntando qual foi a maior coisa tremenda que tu achou na Deep Web, mais absurda que tu achou na Deep Web, porque o que falam é que eu consigo achar sites que mostram pessoas sem cabeça, criancinhas feitas de mulheres feitas de boneca, criancinha feita de voodoo. E aí, o que tu achou? Tu encontrou esse tipo de coisa realmente? Porque apesar que isso mesmo eu acho que eu consigo encontrar no próprio Google, na própria internet convencional. Mas me fala o que tu achou.
Mas vamos lá. Na realidade, como você mesmo disse, a maioria desse tipo de conteúdo a gente acha na internet comum e acabou. Não tem segredo algum. Você pode encontrar tudo isso aí tranquilo, que basta você pesquisar no Google, você vai achar tranquilamente. E a maioria das coisas que mistificam mais, a questão das bonecas humanas é totalmente falso. É apenas uma história que foi criada, não tem evidência alguma que isso seja real. No futuro eu vou fazer um desmistificando, explicando melhor sobre essa história. Mas a maioria das coisas cabulosas, assim, digamos, você não me encontra aqui com tanta facilidade. Aliás, é até complicado de você achar esse tipo de coisa. Das coisas que eu procurei, assim, que mais eu fiquei, como eu diria, enjoado de ver, foi um negócio, era um fórum que eu tava scrollando, parecia um cara com o olho, assim, saltado, as órbitas para o olho e praticamente todo para fora da cara. Foi isso que eu vi e falei, fiquei tipo, assim. Mas você acha coisa bem pior se pesquisar no Google. Eu não teria razão alguma para ter receio disso aqui na Deep Web. Aliás, eu diria que às vezes que eu vi esse tipo de coisa e não ter visto foi no próprio Facebook. Enquanto eu scrollava o feed, algum retardado compartilha uma foto de acidente ali e eu acabo vendo mesmo não querendo ver. Na Deep Web são raras as experiências que me acontece isso. Beleza, mais uma pergunta aqui do Rico Leproso. Ele pergunta o seguinte: quais são as táticas usadas por policiais para pegar criminosos na Deep Web? Outro dia passou uma reportagem, inclusive, no Fantástico, falando sobre isso, mas eu queria que tu desse uma esclarecida, falasse um pouquinho sobre isso. As táticas que a polícia vem utilizando para estar combatendo esse tipo de criminoso. É chamada engenharia social. Funciona mais ou menos assim. Você se infiltra no grupo de criminosos e aí você vai lá, começa a conversar e convence o cara a executar um arquivo, por exemplo. A partir do momento em que ele executa esse arquivo tem um Trojan, a partir de um Trojan, quem mexe com isso sabe, você vai pegar o IP do cara, a webcam do cara, a tela do cara, as senhas do cara. Então você tem tudo ali de quem ele é. Aí é só prender e acabou. Então, o que os caras costumam usar é justamente a engenharia social, consiste em você enganar o criminoso, fazer ele cair no seu jogo, porque aqui, claro, não tem em quem você sair atirando, porque é totalmente anônimo. Mas se você descobrir quem é, você pode prender, pode fazer justiça, assim, digamos. Então, é a partir da engenharia social, é a partir da falha humana mesmo que eles conseguem explorar, digamos, essa vulnerabilidade. Beleza, o Yuno Gassai, ele fala o seguinte: para ter um domínio bom, precisa pagar. Caso queira um grátis, você mesmo vai rotear ele. Então ele fica online enquanto você usa o PC ou quando você desliga ele cai também? Você pode hospedar um site tranquilamente na Onion. Tem um vídeo meu no canal, basta pesquisar criar site na Onion. Aí lá você hospeda numa boa. E você não precisa pagar nada para isso. Você cria um server no seu computador, deixa ele online, só que ele só vai funcionar enquanto não só seu computador estiver ligado, mas enquanto o seu Tor estiver aberto. Você fechou o Tor, o site sai do ar. Caso você queira um negócio mais fácil de hospedar, você realmente tem que pagar. E esse pagamento em bitcoins tem holdings que fornecem desde acho que o equivalente a $20 até quase $300 numa hospedagem por mês. Vai depender muito da banda que você quer, vai depender do tipo de site que você quer hospedar, do que você precisa, dos serviços que você quer rodar nele. Mas é possível tranquilamente. Esse Harry 71, por exemplo, eu consigo tranquilamente hospedar o Harry 71 na minha máquina, desde que eu deixasse ela ligada 24 horas por dia para garantir a estabilidade do serviço. Beleza, a gente quer agradecer ao Projeto Root, um parceiro nosso, que inclusive vai estar em uma outra live falando sobre o Raspberry, e ele fez uma pergunta aqui interessante, direcionada a você, Natanael. Ele está te perguntando se tu vai estar na Campus Party 2017, que seria interessante ter um painel lá sobre Deep Web. E aí, vamos ou não vamos para 2017 essa Seria uma boa. Agora eu não tenho tanta certeza se isso seria possível, mas certamente seria uma boa. Eu toparia na certa isso aí. Seria um assunto bem interessante, inclusive de divulgar e tudo mais. Então eu não diria ano que vem, mas talvez seja um projeto. Boa. Então, para finalizar o nosso bate-papo, foi rápido, realmente, é uma prévia de tudo que a gente tem a mostrar ainda nesse nosso canal. Estamos no início. O Natanael com certeza vai ser trazido. Já estou fazendo convite, Natan, umas possibilidades à frente. Vou estar convidando você novamente, trazendo outros assuntos. Esse sobre a Deep Web está sendo bem elucidativo. O pessoal tem feito algumas perguntas aqui. Daqui a pouquinho eu vou pedir as tuas considerações sobre elas. Mas antes, eu quero agradecer ao nosso amigo Diego do Projeto Root. Ele vai estar semana que vem, dia 20, ele vai estar trazendo informações sobre o Raspberry, que é uma plaquinha. Temos um vídeo aí no nosso canal, é um computador de R$200, a verdade é essa. Não sei, Natanael, tu conhece essa plaquinha? Tu conhece o Raspberry? Qual, o Raspberry Pi? O Pi 3, no caso. O Pi. Mais ou menos, eu não tenho tanto conhecimento assim de eletrônica para dizer com certeza, mas
eu já tenho sim uma certa noção do que isso seria. Arduino, também tenho uma ideia, mas eu Isso. não trabalho tanto com isso. Então, tu já está convidado a estar com a gente assistindo, inclusive o Raspberry, você consegue instalar o Kali Linux, né, ou o Tile também, como sistema operacional. E aí você consegue fazer tanto a parte forense quanto a parte intrusiva, a partir dessa placa, né? E a gente vai estar no dia 20 trazendo a público informações sobre essa placa aí, falando o que, as possibilidades, o que a gente pode fazer com esse tipo de circuito. Vai ser bem bacana. O Diego, do idealizador do Projeto Root, que está participando hoje da nossa live, ele vai estar trazendo esse tipo de informação. Isso vai ser o pontapé inicial para nossa série sobre essa placa. E aí eu vou estar falando tanto na parte de pentest, a partir dessa placa, quanto de game retrô, para quem gosta dessa área também. A gente vai estar trazendo nessa oportunidade. Então, desde já, todos estão convidados a participarem conosco. Agora, Natan, faça suas conclusões, fale o que tu achou, finalize conosco essa live que foi a abertura da nossa série. Teremos 2 por mês, a ideia é essa, 2 lives por mês. E a pergunta que todo mundo está fazendo aqui para mim, eu estava pulando ela para deixar para o final. Eles querem saber o que você achou dos 100 mil inscritos e como você se sentiu quando viu lá que você consegue encher o Mineirão, consegue encher um estádio de futebol com todos os seus inscritos. E com você faça suas considerações, meu amigo. Primeiramente, diria que foi muito legal aqui participar desse bate-papo, a gente trocar ideia sobre Deep Web, hacker, programação, tudo que a gente já conversou até hoje. Então, valeu para todo mundo que participou, meus inscritos do canal Faciltech, todo mundo que de alguma forma acessou e colaborou com a gente. E também a quem já se inscreveu aqui, meu inscrito, queria agradecer com certeza, porque, cara, 100 mil não é pouca coisa, como ele disse, dá para você encher o Maracanã inteiro, dá para, enfim, a gente pra caramba. E sei lá, cara, isso é legal, porque, tipo, é muito bom saber que aquilo que você transmite, aquele conhecimento que você sempre procura passar, tem uma certa receptividade. Então, tudo que você posta, que você mostra, tem gente que acessa, tem gente que curte, compartilha e assim por diante. Então, é uma experiência incrível, gostei muito de participar desse Hangout, foi muito bem organizado, bem elaborado, acho que o tempo também foi super otimizado. Então, foi isso. Valeu pelo convite e até uma próxima participação. Eu que agradeço a tua... Olha só, até a cachorrada gostou. Eu que agradeço os caras estão bem empolgados aqui. Agradeço a tua participação, Natanael, desde já. Você foi solícito ao nosso convite. E parabéns mais uma vez por esse número expressivo de inscritos. Queira eu chegar um dia a esse número. A gente está trabalhando para isso, mas o objetivo principal, tanto seu, quanto do Projeto Root, quanto da Faciltech, é levar realmente conhecimento àquelas pessoas que não conseguem obter com tanta facilidade. A ideia é essa, realmente estar ajudando essas pessoas, e eu vejo que através do seu canal você tem ajudado bastante. Eu posso falar, eu sou uma dessas pessoas, e eu falo que você, para quem não sabe, o Natanael tem só 17 anos, tem um futuro brilhante ainda pela frente. Eu te falo que você continue nesse objetivo e aceite todos os convites que daqui para frente eu vou estar te fazendo, tá? Eu quero estar fazendo uma semana direto de lives em janeiro, e com certeza você vai estar participando. Desde já te faço esse convite, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez. Tranquilo, pretendo aceitar. Sucesso e até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado. Agora, pessoal, falando agora direto com vocês, muito obrigado mesmo por ter participado da nossa live. Foi a primeira live do canal Faciltech. A gente espera ter correspondido às expectativas. Não foi uma live muito grande, isso aqui foi apenas um aperitivo. A gente está tentando organizar ainda algumas lives mais objetivas, com mais detalhes, batendo a miúde, realmente como se fosse não só um bate-papo, mas um tutorial realmente. Isso daí a gente vai estar melhorando ao longo do tempo. O Natanael fez muito bem aqui o papel de tutor, explicou muito bem, com certeza elucidou várias dúvidas de como funciona essa rede, e eu convido vocês a estarem
sempre participando, sempre eu vou estar tentando trazer pessoas com boas informações para falar com propriedade sobre determinados assuntos. Como eu disse, dia 20, a gente vai estar voltando e trazendo informações sobre Raspberry Pi. Quem não conhece, é uma plaquinha mais ou menos desse tamanho, do tamanho de um cartão de crédito melhor, e que custa $35 lá fora e que aqui no Brasil quase ninguém conhece. A gente vai estar trazendo, vai estar explanando, falando das aplicações que podem ser feitas com essa plaquinha, e eu espero que vocês possam estar utilizando da melhor forma possível as informações que foram dadas, não nessa live, como daqui para frente também. A gente tem também, no futuro, a possibilidade do Daniel Moreno, na área de segurança, vir fazer também um bate-papo conosco. Então, desde já eu convido vocês a se inscrever no nosso canal, tá? É só ir lá no inscreva-se, clicar, e depois não esqueçam de clicar no sininho para estar sendo informado de todas as nossas novidades, tá? Então, muito obrigado mesmo, de coração. Espero realmente ter ajudado vocês de alguma forma, e peço também a ajuda, claro, de vocês que possam estar me ajudando a levar esse conhecimento e dar prosseguimento ao nosso objetivo. A Fácil Tech agradece mais uma vez, fique com Deus e até a próxima.